E se aquilo que você acredita ser força for, na verdade, a sua maior armadilha? E se a pessoa que você pensou dominar a dinâmica emocional da relação estiver, sem perceber, caminhando para dentro do próprio labirinto? Jung dizia que nada do que reprimimos desaparece, apenas muda de forma. E é justamente nessa mudança silenciosa que o empata se torna perigoso. Não porque grita, mas porque vê. E o que ele enxerga nas entrelinhas é exatamente o que o narcisista tenta esconder de si mesmo. A pergunta é: o que acontece quando alguém habituado a controlar encontra alguém que enxerga sem esforço? Você já percebeu que algumas pessoas carregam uma espécie de espelho invisível? Um reflexo que não distorce, não protege, não mascara, apenas revela. Jung chamaria isso de confronto com a própria sombra. Um encontro inevitável, devastador e profundamente transformador. O narcisista evita esse espelho como quem foge de um abismo, mas o empata é o próprio abismo. Ele não ataca, não compete, não manipula. Ele simplesmente existe, e a existência dele expõe tudo aquilo que o narcisista lutou a vida inteira para manter enterrado. A questão que paira é: até onde alguém aguenta encarar a si mesmo? Talvez você nunca tenha pensado no empata como alguém que domina um jogo psicológico. Talvez sempre tenha imaginado que sensibilidade é fraqueza, que empatia é submissão. Mas Jung avisou: aquilo que parece luz demais também cega. E aquilo que parece brando demais também desarma. O narcisista, acostumado a vencer pelo brilho artificial da persona, não entende que o empata opera em outra camada. Uma camada onde o inconsciente fala alto e onde as máscaras escorrem. Mas o que realmente acontece quando essas duas forças se encontram no mesmo campo psíquico? Existe um momento, sutil, quase imperceptível, em que o jogo vira, não por confronto, mas por revelação. Jung dizia que o inconsciente sempre se manifesta, queira você ou não, e diante de um empata, ele se manifesta com violência silenciosa. O narcisista começa a tremer por dentro, não pelo que o empata faz, mas pelo que ele desperta. É como se cada gesto gentil derrubasse uma parede, cada silêncio acendesse uma luz, cada olhar abrisse portas que o narcisista passou a vida inteira tentando manter trancadas. O que surge depois dessa abertura, poucos têm coragem de encarar. E é exatamente aqui que o enigma começa, porque existe algo profundo, ancestral e inevitável nesse choque entre luz profunda e brilho superficial. Algo que Jung compreendia como batalha interna entre sombra e consciência. Mas o detalhe mais inquietante é este: o empata não está destruindo o narcisista de fora para dentro. Está apenas ativando aquilo que sempre esteve lá dentro, esperando o momento certo para ruir. A verdadeira pergunta é: o que resta de alguém quando sua própria sombra deixa de obedecer? E é essa resposta que você só vai encontrar se ficar até o último segundo. Há um instante silencioso na alma em que tudo aquilo que você evitou sentir começa a se aproximar devagar, como se tivesse encontrado uma brecha no seu próprio sistema de defesas. É nesse intervalo quase invisível que o empata entra, não como uma ameaça, mas como um espelho vivo que revela o que já estava ali, esperando para ser reconhecido. Jung dizia que o inconsciente não se cala, apenas escolhe momentos estratégicos para sussurrar, e talvez seja isso que você esteja ouvindo agora. Um sussurro que incomoda porque parece antigo demais para ser ignorado, profundo demais para ser explicado. À medida que essa presença silenciosa se aproxima, algo dentro de você começa a se contorcer. Não é dor, mas um tipo de desconforto ancestral, como se memórias emocionais tivessem acordado depois de muito tempo. O narcisista sente isso antes de qualquer palavra ser dita. Ele percebe a vibração interna que o empata desperta, e essa percepção aciona medos que ele nem sabia que ainda carregava. É como se cada gesto do empata escorresse pelas frestas da persona e tocasse diretamente a sombra, aquela parte rejeitada que insiste em sobreviver. E então surge a primeira ruptura interna.
O narcisista não sabe se quer fugir ou atacar. Ele só sabe que está sendo visto, e ser visto é o seu maior pânico. Não porque exista algo monstruoso dentro dele, mas porque existe algo frágil demais para enfrentar a luz. E quando Jung fala da luz, ele não está se referindo a algo celestial, mas à consciência, essa força inquietante que rasga o que está oculto e expõe o que não quer ser lembrado. E o empata, sem perceber, se torna o portador dessa luz. Há uma tensão que se instala no ar, densa, quase palpável, como se duas forças estivessem tentando ocupar o mesmo espaço psíquico. O empata não confronta, apenas existe. Mas a existência dele funciona como um campo magnético, capaz de desalojar o narcisista da própria zona de controle. E o narcisista, acostumado a manipular o ambiente, percebe que, desta vez, é o ambiente que o manipula. Ele sente isso como um desequilíbrio inexplicável, como se o universo estivesse fazendo perguntas que ele não sabe responder. Nesse encontro silencioso, algo profundo se desloca. O empata percebe nuances, micro-reações, hesitações escondidas por trás de palavras treinadas. Ele vê através da forma, ele vê através do comportamento, ele vê aquilo que o narcisista tenta apagar. E essa capacidade de enxergar o não dito cria um vórtice emocional que o narcisista não consegue controlar. É como se o inconsciente dele, esse território selvagem e cheio de símbolos reprimidos, começasse a respirar mais forte. E essa respiração desperta lembranças que estavam enterradas sob camadas de orgulho, defesas e justificativas. Lembranças de quando ele ainda não precisava ser invencível, de quando a vulnerabilidade não era uma ameaça, mas uma porta. Jung dizia que toda ferida tem um mito por trás, e talvez o que o empata ativa seja exatamente o mito que o narcisista tentou matar dentro de si, o mito da própria humanidade. É nesse ponto que o medo começa a tomar forma. Não o medo do empata, mas o medo do que ele revela. A sombra, antes adormecida, começa a se agitar, criando uma tempestade interna que o narcisista tenta desesperadamente conter. Ele sente que sua persona está rachando. Ele sente que o script que usa para viver está falhando. A sensação é de perder o próprio terreno, como se estivesse sendo observado pelo olhar que mais teme, o olhar que vê tudo. E é aí que o jogo oculto começa a se intensificar. O empata não ataca, mas o narcisista sente-se atacado. O empata não confronta, mas o narcisista sente-se exposto. O empata não exige nada, mas o narcisista sente-se cobrado. Porque o verdadeiro conflito não acontece do lado de fora, acontece dentro dele. É a batalha entre aquilo que ele mostra e aquilo que ele realmente é. E essa batalha consome energia, atenção e até a própria narrativa que ele usa para se proteger. E o empata, sem compreender totalmente o que está desencadeando, percebe a mudança no ar. Ele sente a rigidez emocional do narcisista, sente o desconforto, sente o retraimento. Ele não quer ferir ninguém, mas sua natureza é revelar. E revelar, mesmo que sem intenção, é o que mais ameaça quem vive escondido. É como se sua simples presença gritasse verdades que o narcisista não quer ouvir. E assim, entre silêncios, gestos e vibrações internas, o terreno psicológico muda completamente. O narcisista tenta se reorganizar, tenta recuperar o controle, tenta vestir novamente a persona polida, mas algo já escapou, algo já foi visto, algo já se moveu dentro dele. E uma vez que a sombra é chamada, ela não volta a dormir com facilidade. Essa é a primeira ruptura, e é apenas o começo. Há um momento em que o narcisista percebe que está perdendo terreno, não porque o empata fez algo deliberado, mas porque o próprio inconsciente começou a falar mais alto do que suas defesas habituais. É como se uma rachadura se abrisse na superfície da persona, e através dela escapassem fragmentos de algo que ele passou a vida inteira tentando esconder. Jung chamaria isso de retorno do reprimido, esse fenômeno inquietante em que tudo aquilo que você recusou a sentir se torna mais forte justamente porque foi negado.
E diante do empata, esse retorno se torna inevitável, quase brusco, como se o universo estivesse exigindo uma revisão interna que ele não pediu. O empata sente essa ruptura antes mesmo de compreendê-la. Há um silêncio que muda de textura, um olhar que se desvia por medo de ser decifrado, um gesto que treme quando a sombra se manifesta pela primeira vez. O empata percebe, mesmo sem querer, que o narcisista está lutando contra algo invisível, algo que não tem nome, algo que parece maior do que a situação presente. E essa percepção acende uma luz dentro dele, não uma luz brilhante e heróica, mas uma luz suave, sensível, que ilumina as fissuras da alma alheia. O narcisista sente essa luz como violência. Para ele, ser visto significa ser desmontado. Ele não sabe viver sem as paredes internas que construiu, e o empata, sem perceber, atravessa essas paredes. Cada pequena observação, cada pergunta inocente, cada silêncio carregado funciona como uma lâmina emocional que corta fundo onde ele não quer olhar. E é nesse corte que algo começa a emergir. Uma versão dele mesmo que não foi totalmente enterrada, mas que foi deixada para morrer na escuridão da própria psique. As reações começam a ficar intensas. O narcisista oscila entre uma aproximação sedutora e um afastamento frio, como se tentasse restabelecer o ritmo emocional que sempre controlou. Mas algo não está funcionando como antes. A máscara parece pesada demais para sustentar. Os padrões de manipulação parecem menos eficazes. A persona, antes tão polida, agora escorrega diante do olhar do empata. É como se o narcisista estivesse escutando pela primeira vez o eco da própria fragilidade. E o empata sente isso como uma onda emocional que o atravessa. Não porque deseja entender o narcisista, mas porque ele compreende os espaços vazios, as lacunas, os buracos internos que ninguém preencheu. Ele reconhece aquela dor que não foi nomeada. Reconhece aquela infância emocional congelada. Reconhece aquele grito silencioso que ninguém ouviu. Jung dizia que o encontro com a sombra sempre tem cheiro de memória antiga, e talvez seja isso que o empata capta, o cheiro do passado tentando se libertar. Nesse estado, o narcisista começa a sentir uma estranha necessidade de provar algo, provar força, provar controle, provar superioridade. Mas quanto mais tenta provar, mais se expõe. O empata não entra no jogo, e essa recusa desarma completamente a estrutura narcisista. Ele não encontra resistência, não encontra espelho, não encontra validação. E o vazio, onde antes havia controle, se torna um espelho invertido que devolve para ele apenas o que ele realmente é. O desconforto cresce. O narcisista começa a questionar seus próprios impulsos, suas próprias reações, sua própria narrativa. Ele tenta entender por que se sente ameaçado por alguém que não o está atacando. E essa pergunta o corrói. Ele começa a sentir algo que não pode admitir: vulnerabilidade. Não a vulnerabilidade externa, mas aquela interna, profunda, relacionada a tudo o que ele tenta esconder até de si mesmo. E esse sentimento para ele é devastador. O empata, por sua vez, sente o peso do que está em jogo. Ele percebe que algo dentro do narcisista está se partindo, algo que não sabe se pode ou deve ser tocado. Ele sente a responsabilidade emocional daquele encontro, mesmo sem querer assumi-la, porque o empata não quer destruir ninguém. Ele apenas reflete aquilo que está diante de si. Mas esse reflexo, para quem vive de máscaras, é mais ameaçador do que qualquer ataque direto. Nesse ponto, a tensão já se tornou uma paisagem. Está presente em cada frase, em cada pausa, em cada aproximação. O narcisista tenta se recompor, tenta reconstruir suas defesas, tenta redesenhar seu domínio emocional. Mas algo essencial já escapou do controle. É como se um portal tivesse sido aberto dentro dele, um portal que dá acesso às partes mais frágeis da sua psique, partes que ele passou uma vida inteira tentando negar. E quando esse portal se abre, não há mais retorno fácil. A sombra começa a se mover com autonomia, revelando aquilo que o narcisista tentou manter adormecido. E o empata, simplesmente por existir, se torna o gatilho dessa revelação interna. É nesse instante que a batalha psicológica muda de nível.
Não é mais sobre quem domina quem, é sobre quem consegue sobreviver ao que foi despertado. Há um instante em que o narcisista percebe que já não está lutando contra o empata, está lutando contra a própria mente. Algo se deslocou dentro dele, algo que não volta para o lugar original por mais que ele tente. Jung dizia que o inconsciente, uma vez ativado, exige expressão. E é exatamente isso que começa a acontecer. Conteúdos reprimidos emergem como ondas internas que ele não consegue controlar. Ele tenta silenciar essas ondas, tenta enterrá-las de novo, mas percebe que quanto mais resiste, mais elas se intensificam, como se tivessem esperado a vida inteira por esse momento. O empata sente a turbulência emocional do narcisista antes que ela seja visível. Há uma mudança sutil na forma como ele respira, na velocidade das palavras, no olhar que evita contato direto. É como observar alguém tentando segurar água entre os dedos. Quanto mais força faz, mais perde. E o empata, sensível às microvibrações psíquicas, percebe que o narcisista está à beira de enfrentar algo que ele nunca encarou de verdade. Não se trata de confronto externo, mas de um colapso interno silencioso, quase imperceptível para quem não está acostumado a sentir. O narcisista começa a criar cenários mentais para tentar recuperar o controle. Ele tenta distorcer a realidade, tenta manipular interpretações, tenta construir versões convenientes da situação, tudo para restaurar a narrativa onde ele é invencível. Mas nada disso funciona diante do empata, porque o empata não luta na superfície. Ele existe na camada onde a verdade emocional habita. Ele não reage às projeções, não alimenta o jogo de poder, não confirma o teatro. E essa neutralidade funciona como um espelho que devolve tudo sem filtros, sem amenizações, sem fantasia. Essa devolução bruta faz o narcisista sentir algo semelhante a uma ameaça existencial. Não é medo do empata, é medo de si mesmo. Medo de reconhecer a fragilidade que ele sempre escondeu, medo de admitir que depende de admiração alheia, medo de aceitar que sua identidade construída pode desmoronar. Ele tenta fugir emocionalmente, tenta se distanciar, tenta levantar muros, mas os muros já estão rachados. A sombra passou por eles. A máscara caiu por dentro antes de cair por fora. O empata, por outro lado, percebe o início da desintegração da persona. Não como algo que celebra, mas como um movimento inevitável. Ele sente quando o narcisista começa a confundir raiva com medo, controle com desespero, força com armadura. Ele reconhece esse padrão não porque estudou, mas porque sente. É um conhecimento que nasce da alma, não do raciocínio. E Jung dizia que aquilo que sentimos de forma profunda nunca mente. A sensação é a primeira revelação. E o empata sabe que algo está sendo revelado dentro do narcisista, algo que ele vem negando há muito tempo. Nesse ponto, o narcisista começa a perder a coerência interna. Suas reações ficam imprevisíveis. Ele pode oscilar entre charme e frieza, sedução e agressividade, aproximação e repulsa. É como observar alguém tentando vestir várias máscaras ao mesmo tempo e nenhuma encaixa direito. O empata assiste a esse processo com uma mistura de desconforto e compreensão. Ele sabe que a mente do narcisista está tentando sobreviver, tentando reorganizar-se em meio ao caos despertado. Mas sabe também que esse caos é necessário, porque é nele que a verdade rompe a superfície. As palavras começam a falhar. O narcisista percebe que está dizendo coisas que não queria dizer, revelando tensões que não pretendia revelar, demonstrando inseguranças que tentou esconder até de si mesmo. E quanto mais tenta se justificar, mais expõe sua vulnerabilidade interna. O empata escuta essas fissuras emocionais como quem escuta um sinal. Ele compreende que tudo que emerge agora não é ataque, mas defesa desesperada. Não é ódio, é medo. Não é poder, é desespero. Nesse estágio, algo profundo acontece. O narcisista começa a se reconhecer naquilo que dizia odiar. Ele vê no empata aquilo que perdeu. Ele vê sensibilidade, presença, autenticidade, qualidades que ele sacrificou para construir sua persona.
e essa percepção o corrói. Ele começa a sentir inveja, não da força do empata, mas da liberdade emocional que ele representa. Jung dizia que invejamos aquilo que reprimimos, e o narcisista, sem perceber, começa a invejar exatamente aquilo que tentou destruir. O empata, intuitivamente, começa a compreender que está diante de um momento crucial. Ele percebe que o narcisista está se despedaçando por dentro e que essa ruptura é dolorosa, mas inevitável. Não há o que fazer além de existir. Não há o que dizer além do que já foi sentido. E essa simples presença, que não acusa e não julga, intensifica ainda mais o processo interno do narcisista, porque ele descobre que não tem como manipular alguém que não está jogando. Não tem como controlar alguém que não busca validação. Não tem como vencer alguém que não está competindo. E é nesse ponto que a verdadeira destruição começa. Não como ataque, mas como colapso interno. O narcisista percebe que está lutando sozinho contra partes de si mesmo que não consegue mais reprimir. E o empata, mesmo sem intenção, torna-se o catalisador desse processo. É como se a sombra finalmente liberta começasse a cobrar tudo que foi negado, tudo que foi enterrado, tudo que foi projetado nos outros. E o narcisista percebe, talvez pela primeira vez, que o inimigo nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Há um instante em que o narcisista sente que a própria mente se tornou um campo minado. Cada passo emocional que dá o coloca diante de algo que tentou enterrar. E quanto mais tenta fugir, mais rápido o terreno se estreita ao seu redor. Jung dizia que tudo aquilo que evitamos inconscientemente se transforma em destino. E é exatamente isso que se torna evidente agora. O narcisista está sendo empurrado para dentro de si mesmo, para territórios que jamais explorou, para memórias que nunca permitiu emergir. Não há mais rota de fuga emocional. Há apenas o inevitável chamado da própria sombra. O empata percebe essa espiral com uma clareza desconcertante. Não porque deseja analisar, mas porque sente as vibrações internas se intensificando como ondas. Ele percebe o medo escondido atrás da irritação, percebe a culpa escondida atrás da arrogância, percebe o desespero escondido atrás do silêncio. O empata vê além. E essa visão funciona como um espelho psíquico tão profundo que o narcisista não consegue desviar. Não há máscara que resista a um espelho que não julga, apenas reflete. Tentando desesperadamente recuperar o controle, o narcisista começa a reencenar seus velhos papéis. Tenta ser imponente, tenta ser frio, tenta ser sedutor, tenta ser distante, mas nada funciona. É como assistir a uma peça em que o ator esqueceu as falas. Ele troca de máscara repetidas vezes, mas todas parecem pequenas demais, frágeis demais, desbotadas demais. E o empata, sem dizer nada, percebe o colapso simbólico acontecendo diante dos seus olhos. Não é destruição externa, é autodesintegração. Nesse processo, o narcisista começa a sentir uma estranha familiaridade com o desconforto, como se aquela dor emocional tivesse raízes antigas, profundas, ancestrais. Jung dizia que aquilo que chamamos de sofrimento é muitas vezes uma tentativa do inconsciente de curar algo que a consciência se recusa a tocar. E o empata, simplesmente por existir, abre essa ferida. O narcisista sente que está revivendo cenas que nunca admitiu, meninos interiores feridos que nunca foram consolados, abandonos silenciosos que moldaram sua necessidade de controle. O empata sente esse passado se movendo no presente. Ele percebe quando o narcisista começa a reagir não ao agora, mas a ecos antigos. Percebe que sua raiva não é atual, mas um resíduo de algo não resolvido. Percebe que seu ataque não é pessoal, mas uma defesa desesperada. E essa compreensão cria uma nova tensão. O empata entende a dor do narcisista, mas não pode entrar nela para resgatá-lo, porque cada pessoa precisa caminhar dentro da própria sombra. Nenhuma luz externa atravessa territórios que só podem ser iluminados por dentro. A luta interna do narcisista se intensifica. Ele tenta culpar o empata, tenta transformá-lo na fonte do desconforto, tenta projetar sua dor para fora,
como sempre fez. Mas agora, essas projeções não se fixam. O empata não reage, não devolve, não alimenta o jogo. E quando não há onde pendurar culpa, ela retorna para o único lugar possível, o próprio narcisista. Ele começa a sentir o peso de si mesmo. Começa a perceber que sempre foi autor e vítima da própria narrativa interna. E essa revelação queima. O empata percebe a mudança na respiração, a quebra na voz, o olhar que se perde no vazio. Ele sente que o narcisista está chegando ao limite, ao ponto onde nenhuma máscara sustenta, nenhum artifício funciona, nenhuma narrativa se mantém. É nesse momento que o empata, sem fazer nada, se torna o espelho final. O espelho que não mostra grandeza, nem brilhantismo, nem superioridade, mas apenas aquilo que o narcisista foi obrigado a deixar para trás para sobreviver. A imagem crua do que ele nunca quis ver. A tensão cresce como se o ar estivesse sendo comprimido por algo invisível. O narcisista tenta resistir à revelação, tenta se distrair com racionalizações, tenta construir novas justificativas, mas nada se encaixa. Ele está diante de si mesmo. Jung dizia que o encontro com a sombra é sempre devastador, porque revela tanto o que somos quanto o que poderíamos ter sido. E o narcisista agora vê essa dualidade com clareza dolorosa. Vê o eu ferido e vê o eu negado. Vê o eu real e vê o eu inventado. O empata sente a densidade simbólica do momento. Sabe que a psique está se reorganizando de forma involuntária, que velhas estruturas estão desmoronando por dentro. Ele sente a alma do narcisista se movendo como um terremoto silencioso, abrindo fissuras por onde conteúdos reprimidos escapam como fumaça de um vulcão antigo. O empata reconhece o perigo e a beleza desse processo. Perigo porque destrói a identidade superficial. Beleza porque abre espaço para algo mais autêntico surgir. Então surge o primeiro sinal de colapso real. O narcisista percebe que, pela primeira vez, não consegue controlar a própria imagem diante de alguém. Ele percebe que está nu emocionalmente, que tudo aquilo que sustentou sua persona, poder, charme, superioridade, perdeu força diante da percepção do empata. É como se o véu tivesse sido arrancado, como se a ilusão tivesse se dissolvido, como se a alma finalmente tivesse sido vista. E ser visto dói, porque ser visto exige existir. Há um instante em que o narcisista percebe que já não está lutando contra o empata, nem contra circunstâncias externas. Está lutando contra aquilo que emergiu de dentro dele, contra a imagem que tentou negar por toda a vida. É como se uma porta antiga tivesse sido escancarada e, através dela, figuras esquecidas de sua psique começassem a caminhar para a superfície. Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente governa nossa vida sem que percebamos. E é exatamente essa força invisível que agora o domina. Ele sente que sua identidade construída está cedendo como um castelo de areia diante de uma onda inevitável. Nada impede o colapso interno quando a verdade decide aparecer. O empata sente esse colapso como um peso emocional que atravessa o ambiente inteiro. Não é um peso agressivo, mas um peso denso, antigo, quase sagrado. Ele percebe que algo dentro do narcisista se partiu. Não algo superficial, mas algo fundamental, como se a estrutura psíquica que o mantinha em pé estivesse ruindo peça por peça. O empata não se aproxima nem se afasta, apenas permanece, porque o que está acontecendo não pertence a ele, pertence ao universo interno do narcisista, que finalmente cobra o pedágio de tudo o que foi reprimido. A emoção começa a escorrer pelas frestas. Não é choro, não é raiva, não é desespero. É algo mais primitivo, mais profundo. O narcisista enfrenta um vazio interno que nunca encarou antes. Um vazio que antes preenchia com controle, com manipulação, com grandiosidade. Agora ele percebe que sem essas armaduras resta apenas a fragilidade crua, a sensação de ser pequeno, de ser falho, de ser humano. E essa humanidade, que deveria ser redenção, se transforma em pânico para alguém que construiu a vida inteira na ilusão de que sentir é fraqueza.
O empata observa esse momento com uma espécie de dor silenciosa. Ele percebe que o narcisista nunca odiou os outros. Odiou aquilo que via refletido neles, aquilo que lembrava sua própria vulnerabilidade. O empata sente que a batalha que acontece ali não é entre duas pessoas, mas entre duas versões do mesmo ser. A versão que ele mostrou ao mundo e a versão que tentou enterrar dentro de si. E ver esse confronto é como assistir a um ritual de purificação brutal, onde o fogo queima não para destruir, mas para revelar. Nesse processo, o narcisista tenta pela última vez recuperar o velho personagem. Ele tenta ajustar o tom da voz, tenta controlar a respiração, tenta empurrar a emoção para debaixo da superfície, como fez a vida inteira. Mas algo mudou de forma irreversível. A sombra, agora liberada, não aceita mais ser silenciada. Ela exige reconhecimento, exige espaço, exige existência. E é exatamente isso que o destrói por dentro. Perceber que aquilo que desprezou é a única parte real que ainda possui. O empata sente a oscilação interna do narcisista como quem sente a mudança do vento antes da tempestade. Ele percebe quando o narcisista tenta montar novas narrativas, novos discursos, novas justificativas, mas todas se desfazem antes de serem completas. Não há coerência possível quando a alma está exposta, e quanto mais o narcisista tenta se reconstruir, mais fraco parece. Ele já não tem a força da máscara, e sem a máscara não sabe quem é. Essa confusão interna o atordoa. Ele percebe que não controla mais sequer a si mesmo. É aqui que surge a verdadeira ruptura. O narcisista começa a enxergar o empata não como ameaça, mas como testemunha. Uma testemunha silenciosa de sua queda interna, de sua vulnerabilidade, de seu caos. E essa percepção é devastadora porque significa que pela primeira vez ele não está conseguindo esconder sua humanidade. Ele tentou ser superior, tentou ser intocável, tentou ser impenetrável. Mas agora, diante de alguém que apenas o vê, ele percebe que tudo isso era fachada. E aquilo que resta depois da fachada é assustador. O empata sente essa mudança como um fio emocional que vibra entre os dois. Ele percebe que o narcisista está pela primeira vez sentindo a própria verdade, não racionalizando, não manipulando, não fugindo, sentindo. E sentir é a chave que o narcisista sempre evitou, porque sentir abre portas que a razão não consegue fechar. Abre feridas que o ego não sabe curar. Abre caminhos que a persona não sabe percorrer. É nesse instante que o empata entende que a sombra está finalmente sendo encarada. A tensão se transforma em algo mais profundo, quase ritualístico. Não há mais batalha, não há mais disputa. Há um encontro entre luz e sombra, entre persona e essência, entre o narcisista e o que ele tentou matar dentro de si. Jung dizia que a individuação começa quando reconhecemos o que negamos, e o narcisista agora está sendo empurrado à força para esse reconhecimento. Ele sente como se estivesse diante de um espelho que mostra não o que ele quer ver, mas o que precisa ver. E essa revelação dói porque é verdadeira. E assim, nesse espaço carregado de silêncio simbólico, o narcisista percebe a raiz de sua destruição. Ele não foi derrotado pelo empata. Nunca foi. Ele foi derrotado pelo próprio inconsciente que, ao ser iluminado, desmontou todas as defesas externas. O empata não foi o inimigo, foi o gatilho. O inimigo sempre esteve dentro. E o que o narcisista faz com essa revelação é algo que decidirá o rumo da história daqui para frente. A voz interna do narcisista começa a fragmentar-se como vidro sob pressão. Ele sente que cada pensamento que tenta formular se desfaz antes de tomar forma. Não há mais lógica, apenas impulsos. Não há mais controle, apenas pulsação. O inconsciente tomou o comando, e isso o deixa em um estado de suspensão psicológica, como se estivesse observando a própria mente de fora.
impotente para influenciar o que acontece ali dentro. Jung descrevia esse fenômeno como a invasão do material sombrio, um movimento involuntário em que a psique exige equilíbrio, mesmo que isso signifique devastar tudo aquilo que a consciência construiu. O empata sente essa invasão como se estivesse caminhando por um campo energético carregado, onde cada passo produz reverberações silenciosas. Ele percebe a inquietação do narcisista não nos gestos, mas na ausência deles. O silêncio pesa, o ar muda. Há uma tensão invisível que anuncia que algo profundo está prestes a emergir. Não é destruição, mas uma revelação que assusta, porque mexe com raízes antigas. E o empata entende que, embora não tenha iniciado esse processo, está agora testemunhando o nascimento de uma verdade que o narcisista tentou sufocar por toda a vida. A mente do narcisista tenta reagir, criando imagens distorcidas do empata, figuras de ameaça, interpretações paranoicas, fantasias de ataque. Ele tenta transformar o empata em inimigo para justificar o caos interno, como sempre fez, mas dessa vez a narrativa falha. Ele olha para o empata e não encontra antagonismo, não encontra confronto, não encontra intenção. O empata não faz nada, apenas existe. E essa existência neutra desmonta todas as distorções, deixando o narcisista sem amparo psicológico para sustentar suas projeções habituais. Pela primeira vez, ele é obrigado a encarar a possibilidade de que o tormento que sente não vem de fora, vem de dentro. É sua própria sombra gritando por reconhecimento, e essa percepção fere. É como sentir uma lâmina emocional rasgando camadas de orgulho, camadas de autoproteção, camadas de ilusões cuidadosamente construídas. O narcisista sente-se pequeno, exposto, vulnerável e simultaneamente tenta negar essa verdade, como se negar fosse sua última forma de sobrevivência. O empata percebe a oscilação emocional, a resistência desesperada, a tentativa teimosa de voltar à antiga persona. Mas vê também a falha, vê que aquela persona já não tem força para sustentar a mentira interna. Ele observa o narcisista se contorcer psicologicamente como alguém tentando escapar de um reflexo inevitável. E é nesse momento que o empata compreende que não há nada a ser feito, porque interferir seria interromper um processo que precisa acontecer para que a psique se reorganize. O narcisista tenta agarrar-se ao orgulho, tenta reconstruir sua armadura, tenta vestir novamente o brilho artificial que o protegia. Mas esse brilho não responde mais. Ele percebe que está despido diante do empata e, pior ainda, despido diante de si mesmo. Algo que jamais imaginou enfrentar. Ele sente o frio da própria vulnerabilidade subir pelo corpo, uma sensação quase física de fragilidade. E isso o desnorteia de um jeito que nenhum confronto externo jamais conseguiu. Há uma tentativa desesperada de racionalização. O narcisista começa a pensar em argumentos, explicações, justificativas, qualquer coisa que anestesie o que está sentindo. Mas a mente, agora invadida pela verdade emocional, não oferece refúgio. Ele tenta formar frases, mas elas se desfazem antes de serem ditas. A palavra perde poder quando a alma está exposta, e ele percebe que, pela primeira vez, não há narrativa capaz de colocá-lo acima da própria dor. O empata sente esse desalinhamento emocional como uma espécie de rompimento energético. É como se o narcisista estivesse caminhando perigosamente perto de uma rachadura interna que, se aberta por completo, pode mudar tudo. Ele percebe que está presenciando algo raro, o momento exato em que a imagem idealizada começa a desmoronar e a essência verdadeira, mesmo ferida, tenta emergir. Não com violência, mas com um pedido silencioso para existir. O narcisista tenta resistir a esse processo, tenta agarrar-se ao velho eu, tenta manter viva a versão de si mesmo que nunca sentiu dor, mas a psique é implacável quando decide revelar. Ele sente flashes emocionais surgirem, lembranças difusas, sensações antigas, cenas esquecidas, nada nítido, mas tudo carregado de peso.
É como se memórias que ele tentou matar estivessem voltando à vida, cobrando atenção. Jung dizia que o que não é integrado retorna como destino, e agora o destino finalmente está batendo à porta. O empata observa esse movimento com um silêncio respeitoso, entendendo que algo sagrado está acontecendo ali. Não é destruição, não é punição, é revelação. Uma revelação que o narcisista nunca quis, mas sempre precisou. E enquanto essa verdade se expande dentro dele, uma pergunta começa a se formar, lenta, profunda, inevitável. Uma pergunta que ele nunca teve coragem de encarar e que está prestes a emergir do fundo da sua alma. Há momentos em que a alma parece reconhecer algo antes mesmo que a mente compreenda. E talvez seja isso que esteja acontecendo agora, neste instante em que tudo o que foi dito se recolhe para que você escute o que nunca foi dito. A jornada que atravessou aqui não termina quando as palavras cessam. Ela continua dentro como um movimento sutil que se desdobra sozinho. Jung diria que aquilo que tocamos no inconsciente jamais volta intacto para o silêncio. Ele se transforma. E ao se transformar, transforma você. É curioso como certas verdades não aparecem como respostas, mas como sensações. Como se, de repente, você percebesse que alguma coisa se deslocou por dentro, não de forma ruidosa, mas com a delicadeza de quem sabe que o essencial nunca grita. A imagem do empata e do narcisista talvez tenha sido apenas um espelho simbólico, uma metáfora para algo mais íntimo, mais profundo, mais seu, algo que sempre esteve ali, aguardando a oportunidade de emergir. E agora, quando você respira, percebe que há um eco que não pertence ao vídeo, mas ao que o vídeo despertou. Não é sobre eles, é sobre você, sobre as partes suas que refletem luz e as partes que carregam sombra, sobre aquilo que você revela e aquilo que ainda evita encarar. Jung dizia que não há iluminação sem o encontro com a própria escuridão. E talvez você tenha tocado um fragmento dessa escuridão agora, não para temê-la, mas para reconhecê-la como parte do próprio caminho. A jornada do narcisista e do empata se entrelaça com a sua, porque todos nós carregamos dentro de nós essas duas forças, o que mostra e o que sente, o que controla e o que entrega, o que teme e o que revela. E quando essas forças colidem, algo precioso ocorre, um rasgo, um despertar, uma brecha pela qual a consciência escapa para um nível mais alto. Não há destruição sem renascimento, não há queda sem descoberta. Se você fechar os olhos por um breve instante, talvez consiga sentir o lugar interno onde tudo isso reverbera. Um espaço que não tem nome, mas que existe. Um espaço que guarda suas dores, seus medos, suas máscaras e também suas possibilidades. É lá que a verdadeira transformação começa. Não na superfície, mas na profundidade onde a alma conversa com aquilo que você não ousava olhar. E quando essa conversa se inicia, mesmo em silêncio, uma nova versão de si mesmo começa a formar contornos. Ainda tímida, ainda incerta, ainda envolta em névoa, mas viva. Jung dizia que a sombra, quando reconhecida, deixa de aprisionar e começa a guiar. Talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Não uma ameaça, mas uma direção. As imagens que percorreu aqui não foram apenas palavras, foram símbolos, portais, movimentos, cada um deles preparado para tocar em algo que você já sabia, mas havia esquecido. Algo que não é externo, mas essencial. E é por isso que essa experiência não termina. Ela continua nos gestos que você fará depois daqui, nos olhares que lançará para si mesmo, nas escolhas que talvez repense. Há um ponto em que toda a jornada interior precisa fazer contato com o mundo externo. Um ponto onde aquilo que você viu dentro exige expressão fora. Talvez este seja esse momento. Talvez a transformação que se moveu silenciosamente em você precise ser compartilhada, respirada, ampliada, não por vaidade, mas por ressonância. Tudo aquilo que nos toca profundamente pede continuidade. E assim, antes que este eco se dissolva, deixo uma imagem para permanecer com você. A luz mais profunda é sempre aquela que nasce da sombra que você finalmente teve coragem de olhar. Essa
é a semente. Essa é a memória. Essa é a verdade que retorna quando o silêncio pousa. Se algo em você foi tocado, permita que isso continue vivo. Deixe um rastro. Compartilhe sua impressão. Traga outras pessoas para essa travessia. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não como gesto mecânico, mas como extensão natural daquilo que você sentiu. Porque experiências que transformam não devem ser guardadas sozinhas.